Olá, bom sábado para vocês. Hoje vamos falar sobre a minha rotina noturna, como eu coloco os meus 5 filhos para dormirem, como que é essa dinâmica. Muita gente tem curiosidade, né? Como funciona na família numerosa. Eu tava me maquiando, vou terminar de passar minha maquiagem aqui. Meu batom, olha o estado dele, gente. Que as crianças quebraram. Então as crianças estão lá fora brincando com o pai. Pra eu fazer compartilhar com vocês aqui rapidinho. Eu não criei nenhum script hoje, então vai ser da minha cabeça. E aqui, gente, se você não me conhece, acho que eu vou passar um pouquinho, deixa eu ver. Vou passar um pouquinho no meu olho aqui. Essa luz deixa meus defeitos muito aparentes. Não vai ficar colorido. Vou ficar parecendo um carnaval. E... vou falar uma coisa pra vocês, né? Aqui na internet, muitas vezes a gente... é tudo... como que eu posso falar? São recortes, né? Então a gente costuma mostrar apenas o que é fácil, apenas o lado bom, né? Aí parece que a vida de todo mundo é... ai, meu Deus, tem uma panela aqui, ó. Que eu tô batendo pé toda hora. Uma panela, o estado dessa panela? Toda amassada de... panela não. Forma de pudim. E aí a gente costuma achar, né, que é tudo maravilhoso, que a vida... todo mundo é perfeita, né? Porque as pessoas... ó, aqui tá cheio de caixa. A gente tá de mudança, aqui tá cheio de caixa. Não tem nem mais livros aqui, porque eu já pacotei tudo. E aí, às vezes a gente pode cair na comparação, né? Ah, porque a Luara tem 5 filhos e coloca todo mundo pra dormir sem choro. Super tranquila, ela coloca todo mundo pra dormir, todo mundo aceita dormir na hora. Ah, porque ela é consultora de sono, é muito fácil pra ela. Mas na verdade é que não é assim, né? As crianças, elas precisam ser educadas. Então, é exigente para qualquer pessoa, né? E a hora de dormir tem um agravante. Eu acho que vai dar certo eu deixar o celular aqui, ó, porque não sei se o áudio vai ficar ruim. Eu tô sem tripé pra colocar o celular. E aí, às vezes a gente pode acabar caindo nessa comparação. A comparação, ela é ruim de todas as formas, né? E a comparação, ela entra um pouquinho ali na inveja, né? Ah, porque fulano de tal faz assim, eu não consigo. Inveja é um pouco, às vezes, de tristeza, né? Então eu quero falar pra você que na minha vida não é perfeita também. Da mesma forma que eu acho que na vida das outras consultoras de sono talvez também não seja. Por mais que elas, às vezes, façam parecer nas redes sociais que é tudo perfeito, mas não é perfeito pra ninguém, a vida não é fácil pra ninguém. Cuidar de criança, por mais que algumas crianças sejam mais fáceis que outras, é exigente mesmo, vai exigir da gente tudo, né? Toda a nossa paciência, todas as nossas energias. Então é exigente, tá? E aqui pra mim não é diferente com os meus 5 filhos. Eu vou colocar o título aqui. Rotina noturna com 5 filhos, mas eu vou contar pra vocês. O que eu aprendi hoje, né, que eu não sabia com o meu primeiro filho, realmente faz muita diferença. Facilita muito a minha vida. Por mais que não seja uma rotina perfeita, como muitas vezes eu gostaria, facilita sim muito a minha vida. Eu saber conduzir hoje, né? Mesmo sozinha, mesmo quando meu esposo não pode me ajudar, o que acontece com frequência. Eu queria até deixar o celular parado aqui, mas eu tô achando que ele vai ficar com o som ruim. Vou ficar segurando mesmo aqui. Então, assim, mesmo sozinha eu consigo colocar todo mundo pra dormir. E depois ter meu momento de trabalhar, de descanso. E acontece assim, ó. O meu filho mais velho, ele também é difícil de lidar, né? Que tem TDAH e tal, hiperatividade. Então é um trabalhinho a mais que eu tenho com ele, né?
nessa questão da ordem, da rotina. E como são muitas crianças, então são crianças que já estão cansadas, com sono, estão agitadas, mas elas estão, primeiro ponto, é a rotina igual todo dia, escovar o dente, tomar banho, escovou o dente, tá todo mundo limpinho, colocou a roupinha de dormir, vai deitar na cama, a gente vai fazer oração, vai dormir, sabe? Então, elas já estão programadas para conseguir dormir, porque todo dia é igual. Agora tem casa que não, cada dia é diferente. Um dia vai na casa da avó à noite, outro dia vai não sei aonde, outro dia sai, outro dia a criança fica assistindo filme até tarde, outro dia acontece não sei o que. E aí, não dá certo, porque a criança não consegue criar o ritmo. A criança não consegue criar o hábito. Então, isso que eu aprendi, que eu aplico aqui, facilita demais a minha vida. Elas já estão programadas, já sabem que é hora de dormir. E quem me dá trabalho mesmo até hoje é o filho mais velho, que foi o que eu não fiz educação de sono com ele na época certa. Eu fiz depois dos 3 anos. E tem todas essas questões, né, neurológicas aí, que eu preciso de um extra de ordem, um extra de paciência, um extra de ver ele querendo fazer o que não quer, assim, lidar com ele, né, irritado, porque não quer dormir, porque não quer parar de desenhar, porque não quer não sei o quê. E é assim mesmo, a vida acontecendo. E assim, como que é aqui com a gente, né? A maioria dos dias eu não tenho ajuda do meu esposo, alguns dias ele ajuda. E aí como que eu faço? Todo mundo já jantou ali por volta das 6h30 ou 7h30, mas normalmente 6h30. Eu não gosto nada de sair à tarde com as crianças, porque atrapalha toda essa rotina, eles vão dormir muito tarde. Por exemplo, meu filho estava fazendo esporte, estava chegando em casa, a gente estava chegando umas 18 e pouco. Aí chegava, eu já tinha que preparar o jantar, quando não estava preparado, e aí atrasava tudo, iam dormir mais tarde. Então, uma dica já tenha o jantar preparado. Se você deixar o jantar preparado ali no café da tarde, e aí acaba que a gente não oferece o café da tarde, a gente já oferece direto o jantar, umas 18 horas, se você quer que durma cedo. Então aqui eu faço assim, ofereço umas 18 horas, 18h30, depois a gente já começa os banhos, quem não toma banho ainda, normalmente as crianças todas precisam tomar banho, tomam banho. Uma coisa que eu não consigo fazer é rezar o terço com eles à noite, porque eles estão assim, muito agitados, eu não estou paciência, e acabam se machucando, aí eu não consigo rezar, então eu faço o quê? Eu levo todo mundo pro quarto, coloco eles em suas camas e depois a gente reza lá no quarto, com eles deitados, tá? Por conta de toda essa questão aqui que eu tenho de hiperatividade, idades muito próximas, aí eu não consigo fazer essa rotina, porque às vezes a gente pensa, a rotina ideal, né? Tem que rezar o terço a Jesus. E na verdade não é assim. Cada família tem a sua realidade, a forma que funciona para uma família pode não funcionar para outra. E aí fazemos isso, vamos para o quarto, todos deitam. Aí às vezes tem gente que inventa de fazer o número 2, na hora que tá indo dormir. Aí é aquela história que eu quero beber água, eu já dou água pra todo mundo, levo no banheiro, mas aí tem gente que depois, quando vai pra cama, vai fazer o número 2. E aí vai, faz, depois eu vou limpo e volta pra cama, aí os outros saem da cama. Porque, gente, a minha realidade aqui são as 4 crianças no mesmo quarto. E é um quarto pequeno, não é grande. Então, assim, é agitado. Então é um brincando, é um rindo, é um chorando. Porque é uma família numerosa. Então, como a minha família é assim, e eu só tenho um quarto disponível, e aí muitas vezes eu faço o quê? Eu tiro meu filho mais agitado do quarto, que ele tá agitando as outras crianças, tiro ele do quarto, e aí as outras crianças conseguem se acalmar e dormir. E depois eu coloco ele de volta lá no quarto. Porque senão não dá certo. Então, às vezes, se você tem um filho que é muito agitado e você só tem um quarto, pode ser que dê mais certo fazer isso, deixar ele fora do quarto e depois trazer ele para o quarto, né? Então, fazemos assim aqui, todos os dias iguais, e dormem até as 9. As minhas crianças aqui, elas não acordam muito cedo, se eu não acordar elas. Então, eu sei que algumas bebês, algumas crianças são muito matinais, algumas famílias, assim, das 7 da manhã, no máximo 6h30, tá todo mundo em pé. A minha realidade aqui não é assim, as minhas crianças não são muito matinais. Então, se eu deixar, eles dormem tranquilamente até 8h30, 9 horas. Mas é muito melhor que eles acordem mais cedo. Porque
Porque criança que acorda mais cedo, dorme mais cedo também. Então aqui, eles não são naturalmente matinais, mas eu gosto que eles acordem até as 8. Se eles passarem muito, aí eu acordo eles. Mas via de regra, costumam acordar aí até umas 8, 8h30, né? Que agora que eles não estudam mais de manhã. Então, máximo, mais tardar, assim, 7h30, já estão todos encaminhados para ir pra cama. E eles na cama, eles demoram ainda pra relaxar e dormir, né? É normal que as crianças demorem de 20 a 30 minutos até que consigam dormir. É muito normal que elas não... Ó, o sol foi embora aqui, melhorou a qualidade da imagem. Então é normal que as crianças não adormeçam na hora. Então aqui acontece assim também. Aí tem que ter paciência, né? Aí eu costumo fazer o que com elas? Eu converso com elas sobre o nosso dia. E a gente faz um exame de consciência, de pedir perdão por aquilo que fez de certo ou errado. Eu converso, por exemplo, com o Liam, o que você fez de errado hoje? Aí ele fala. E eu falo, eu coloco ele pra refletir aquilo, eu falo, isso não foi certo, né? Aí pede perdão pra Deus, pede perdão pra quem fez maldade, pra quem fez com a criança se comportou mal. Eu faço isso com as crianças, elas refletem e vai ajudando ali a ter mais noção, a ter mais consciência do próprio comportamento. Então, antes de dormir, eu faço isso. Às vezes eu também fico bem brava, falando a verdade aqui pra vocês, porque eu já estou sem paciência o dia inteiro fazendo bagunça, e aí a hora de dormir ali, aí eu perco a paciência, mando ficar quieto, brigo pra ficar quieto pra dormir. Amor, a criança tá gritando. Uma criança gritando aqui, que trancaram a porta do banheiro. E aí, eu brigo pra ficar quieto, eu falo firme. Se precisar, eu tiro do quarto pra poder deixar os outros irmãos dormirem. Porque aqui é essa a realidade, todos no mesmo quarto, então é mais agitado. Tem uma consultora de sono que eu sigo, que ela tem um quarto pra cada filho. Então é muito mais sossegado, muito mais tranquilo, né? Ela tem 3 filhos, cada um fica num quarto. Ai, que chave. Pra ela é tranquilo, né? Não tem essa agitação toda. Aqui não dá, né? Não tem 4 quartos em casa. Tem 2 quartos no escritório. Então, a gente não consegue fazer assim. E aí, depois eles dormem a noite toda. Demora aí uns 30 minutos pra dormir. Eu não fico junto no quarto, então eles dormem com autonomia. Eu fico um pouquinho pra fazer oração, conversar. Depois eu já saio do quarto. E aí, se alguma criança vier atrás de mim, começar a chorar, não sei o que, eu volto e acalmo lá dentro do quarto. E a criança volta pra sua cama, tá? E aí, dorme a noite toda. Às vezes alguma criança acorda porque fez xixi na cama. Eu tenho aqui a Maria, que acabou de fazer 4 anos. De vez em quando ela faz xixi na cama. A Dulce, que sim. Gente, dá uma crise de bocejo. E aí, os outros dormem a noite todinha, né? A Dália, que tá com 9 meses, às vezes ela acorda pra mamar meia-noite. De vez em quando ela acorda pra mamar, mas ela também dorme a noite todinha. E ela ainda está no meu quarto. Então tem essa questão, né? Como ela tá no meu quarto, ela acorda mais. Eu percebo isso dos bebês. E algumas evidências científicas também mostram que quando o bebê tá junto, aí acorda mais, tá junto com os pais, né? E tem uma questão, né, com a Dália, como que funciona aqui? Quando, normalmente, ela dorme antes das crianças, então ela dorme primeiro, então nessa hora eu fico até um pouco ansiosa, nessa hora assim, que eu tenho que colocar os mais velhos pra dormirem, e a Dália tá querendo mamar. Ou está chorando no berço. Às vezes acontece, eu coloco ela no berço, ela chora, não quer ficar boazinha pra dormir. Na maioria dos dias ela aceita. Mas e quando isso acontece, é um pouco caótico. Por que é um pouco caótico? Porque eu tenho 5 filhos, né? Então a Dália, a bebezinha de 9 meses, tá chorando. E aí eu preciso calmar ela. E os outros crianças estão brincando no quarto.
Eles são todos pequenos, né? Tem menos de 7 anos, então eles estão brincando. Não estão deitando pra dormir igual uns anjinhos. E aí? E aí o que eu faço? Às vezes eu pego a Dália no colo, levo lá, fico com ela no colo no quarto, falando com as crianças e brigando com eles. É pra deitar e dormir, pra deitar e dormir. Não é pra acender a luz. E aí, eles às vezes ficam brincando na hora de dormir, né? Porque são muitas crianças, estão agitados. A Maria é mais boazinha. A Maria, que tem 4 anos, ela fica deitadinha pra dormir. Mas tem dias que ela fica brincando, principalmente se o Liam estiver lá agitando. Então eu tiro o Liam do quarto, eu falo, você não vai ficar agitando agora. Não vai ficar brincando agora porque é hora de dormir. E aí isso vai uns 20 minutos, né? Às vezes eu fico com a Dália lá no colo pra acalmar eles e saio do quarto de novo, fecho a porta, deixo eles sozinhos, pra dormirem sozinhos. E às vezes eles voltam a ficar brincando. Eu vou lá e falo de novo, eu falo é a última vez. E se não se comportar, tem consequência. Tem alguma correção, né? Mas normalmente é mais tranquilo. Normalmente eles fecham o olho e dormem, também porque eles estão cansados. Mas eu não fico junto no quarto, não deito junto, eles dormem sozinhos, né? E aí, coloco a Dália pra dormir no berço dela e ela também dorme sozinha com autonomia. Ah, Lari, se a bebê chorar e não quiser dormir, não sei o quê. Aí eu pego a calma e coloco de volta. E aí logo todo mundo dorme. Então aqui quem dá... Deixa eu ver se eu consigo fechar isso aqui. Quem dá mais trabalho pra mim hoje é o mais velho, porque ele tem a hiperatividade, o TDAH. Então pra ele se acalmar é mais difícil. Ele teria até indicação de tomar uma melatonina, porque o cérebro não consegue se acalmar, né? Então teria indicação de tomar melatonina para ele dormir mais rápido. Mas aí eu não tô dando por enquanto, né? Talvez mais no futuro eu dê se for preciso para ele dormir com mais facilidade, mais rapidez. E tem um agravante também, como ele tem essa questão do TDAH e eu demorei para fazer a educação de sono dele, então foi depois dos 3 anos, então o sono dele tem essa dificuldade. Ele dorme a noite inteira, mas ele demora a se acalmar para dormir. E agora por isso que eu falo, a educação de sono, ela até previne esses problemas de saúde nas crianças. Quando o seu filho dorme com autonomia desde bebê, ele tá tendo prevenção de ter vários problemas. Um deles, distúrbio de falta de limites, que é um distúrbio também relacionado ao sono, que é a criança que ela não consegue obedecer a regra. Toda hora ela quer sair do quarto, toda hora ela quer beber água, toda hora ela quer ir no banheiro. Se torna um distúrbio de falta de limites. A criança não consegue reconhecer esses limites. Então a educação de sono previne isso. Então, assim, gente, o único filho que eu não fiz educação de sono é o filho que eu fiz mais tarde, né? Porque ele também tem. Mas é o filho que me dá trabalho até hoje. E ele vai fazer 8 anos daqui a uns meses. Por isso que eu falo que a mãe que não faz educação de sono, ela tá plantando uma dificuldade que ela vai colher lá no futuro. Ela tá colhendo um comportamento difícil de limites, de obediência, que ela vai colher lá no futuro. Então hoje eu falo sempre também que a educação de sono é minha rede de apoio. Porque como eu moro em outro estado, longe da família toda, a minha rede de apoio é a rotina das crianças. Então tem o horário de almoçar, tem o horário de café da tarde, o horário de atividade, o horário de descanso. Ter esses horários não significa que a minha vida seja perfeitamente redondinha e fácil, porque não é. Mas é o que facilita, porque eu não tenho, por exemplo, a casa da minha mãe para ir no fim de semana para descansar. Eu não tenho a casa da minha sogra para ir almoçar no domingo. Ou então eu não tenho assim, vamos lá visitar, vamos lá na casa da vovó, vou deixar vocês lá e a mamãe vai no mercado. Eu não tenho essas facilidades, né? Então é 100% eu e meu esposo. Então a gente tem que ter o descanso também e o nosso tempo junto. Todos os seus filhos acordam e dormem no mesmo horário? Não, assim, eles não, como eu falei no começo da aula, né, eles não são matinais, então eles não costumam acordar muito cedo, tipo 5h30, 6 da manhã, mas alguns vão acordando assim, a partir das 7, 7h30. Eu percebo que a Maria, ela é mais matinal, a Maria de 4 anos acorda mais cedo e dorme mais cedo também. E aí depois eles vão acordando, até 8h30 tá todo mundo acordado, quando eu não acordo eles, né, como eles não estão estudando de manhã,
não estão indo pra escola de manhã, é muito mais fácil. Eles, né, não precisam acordar eles. Então, eles acordam em variação de 20 minutos, assim. Não é aquela coisa, um filho acorda 7 da manhã, o outro acorda 10 da manhã. Durante a semana eu não deixo isso acontecer, só às vezes de fim de semana eu posso até deixar. Mas raramente acontece isso. Todos acordam no mais tardar 9 horas. Sempre até 8h30, até todo mundo acordado. Porque eu obrigo eles a dormirem cedo, né? Então, criança que acorda tarde, criança que dorme tarde. Criança que dorme ali depois das 10, aí ela vai acordar tarde. Mas aqui os meus não. Os meus acordam com pouca variação. Pouca variação de tempo. Eles estão acordando, né? Então não acordam tarde, não. Mas eu tava falando, a hora do ritual aqui é mandando. Tem criança que não colabora. Tem criança que não quer escovar o dente. Criança que não quer ir se arrumar pra dormir. Quer ficar brincando. Eu acho uma graça. Eles, antes de dormir, eles correndo pela casa, às vezes brincando. Uma brincadeira assim, vamos fazer a cabaninha. Mas aí eu não posso deixar, porque vai passar muito a hora de dormir. E depois eles começam a brigar. Começa a ficar um batendo no outro, aí vira um caos. Então eu tenho que direcionar. Eu sempre me lembro disso. E lembro as mães também. Assim, a gente não é vítima da nossa rotina. A gente precisa colocar ordem nos filhos e direcionar os filhos. Meu filho, 2 anos e 4 meses, dorme na caminha junto com os irmãos, mas preciso deitar com ele. Então, aí você analisa, Patrícia, se ele tá despertando na madrugada, pode ser por causa disso, porque você deita junto. Agora, se ele não tá despertando, então não tá sendo um problema, né? Então, aqui com o meu José, ele tem 2 anos e uns meses também. Ele fez em novembro, né? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Então, é 2 anos e 4 também, o meu tem, mesma idade do seu. Eu não deito junto com ele, mas ele fica bem agitado antes de dormir. Porque ele não tá mais no berço, ele tá na cama. Então ele pula de uma cama pra outra, ele fica bem agitado. Aí eu deito ele de volta na caminha dele e saio do quarto. Eu não fico junto. Mas se você tem que analisar, se estiver prejudicando o sono, pode ser porque ele não tem autonomia. Aí você tem que sair do quarto. Ou se você acha que demora demais, que tá tomando muito tempo, aí você sai. Mas se não estiver prejudicando, pode continuar, né? Você acorda o José da soneca? Quanto tempo dura em média a soneca dele? O José, ele vai ter sono lá para umas 3 da tarde. E eu preciso acordar ele, porque ele dorme, sei lá, umas 4 horas direto. Ele vai assim, se deixar até às 6 da tarde. E muitos dias eu não acordo. Às vezes eu acordo, às vezes eu não acordo. Mas o ideal é acordar com 2 horas de soneca, porque ele dorme demais. E se eu não acordar e ele acordar tarde, eu sei que o sono noturno vai dormir mais tarde. Aí, por exemplo, se ele acordar às 5h30 da tarde da soneca, eu sei que vai dar 9h30 e ele vai estar ainda pulando, sem sono. Então tem que acordar. Porque aí começa a acontecer isso. A criança de 2 anos, a soneca rouba as horas do sono noturno. Então acontece isso, a soneca rouba as horas do sono noturno. E aí acontece que a criança não vai ter mais peso de sono no início da noite para conseguir dormir. Então o ideal é a gente acordar, para a criança conseguir dormir mais cedo. Ele não desperta não, só quando ele fica muito agitado antes de dormir ou teve um dia muito agitado. Ele desperta chorando à noite, entendi. O ideal é que ele não acorde, o ideal é que ele durma a noite inteira, né, nessa idade, Patrícia. Então, você observa, se ele ficar despertando muito, é pela falta de autonomia, né? E é importante, mesmo que não faça soneca, tenha um tempo de descanso à tarde, mesmo que não durma a criança. E isso para crianças até 5 anos. É muito importante ter essa pausa à tarde, porque senão, principalmente se você tiver mais filhos, vira caos, né? As crianças ficam com cansaço, começa a brigar, começa a gritar, começa a ficar muito nervosas. Então, a gente tem que dar uma obrigada ali nesse descanso. Não quer descansar, não quer ficar no quarto, mas vai, que precisa descansar. Então, aqui mesmo na minha rotina, que é bem corrida, né? Com muitas crianças agitadas. E eu também fico trabalhando no WhatsApp, então é bem agitado. E às vezes eu esqueço de colocar os mais velhos, né? A partir de 4 anos no descanso. E vira um caos, porque eles ficam muito
estressados, começa a brigar, começa a ficar nervoso, começa um bater no outro. Ai, a Dali tá chorando, porque a vida é com muitas crianças, né? Como conduzir um período de descanso sem soneca? Principalmente depois do almoço, igual agora. As minhas crianças almoçaram agora meio-dia. E aí eles estão brincando. Mas qual que é o ideal? Depois do almoço, você escovar o dentinho da criança, limpar ela, ir pro quarto e deitar a criança. E você pode ficar junto, né? Se você puder ficar. E até pra você, mãe, descansar. Porque às vezes a gente é mãe, a gente fica muito ligada no 220. Aí faz uma coisa, faz outra, a gente fica cansada. Aqui o que você pode fazer? Acabou o almoço, arruma pra esse momento de pausa. Ali, depois o almoço costuma ser entre meio-dia e 2 horas, né? Então vai ver como vai ser na sua casa. Acabou o almoço, já arruma a criança pra fazer alguma atividade mais leve. Por exemplo, vamos ler uma história. Vamos rezar o Ângelus, para quem é católico, vamos rezar o terço, vamos ir pro quarto. E aí a criança vai pro quarto e você apaga a luz e fala pra ela, agora nós vamos descansar. Vamos deitar aqui na cama, ficar quietinho. Aí você aproveita e deita você para descansar, se você tiver como deitar, né? Se tiver um colchão no chão ou, sei lá, senta no chão ou numa cadeira. E aí a criança vai ficar ali. Se ela aceitar ficar sozinha, deixa sozinha. Se ela não aceitar, fica junto. Aí diz que é um momento de pausa, de descanso, né? E dura mais ou menos 30 minutos. Tem uma criança surtando aqui, o Liam. E aí, gente, dá esse tempo aí, pelo menos uns 30 minutos de descanso no quarto. Pra deixar a criança ali, ou o bebê, lá dentro do quarto, descansando. E, gente, esse tempo de descanso, ele é muito importante. Pra criança ficar calma, conseguir ter uma pausa na rotina do dia. Principalmente quando é uma criança com mais de 2 anos que tá perdendo a soneca. Então, se essa criança tá perdendo a soneca, ela precisa pelo menos ser colocada para ter essa pausa, esse descanso. E ajuda até pra gente diminuir um pouco as telas, né? Pra criança não ficar tempo demais vendo tela, porque você vai levar ela pro tempo de descanso na rotina. E pode ser também o seu tempo de descanso de mãe. E às vezes você que vai dormir, a criança não vai, né? Mas o importante é que ela teve essa pausa, tá? Então é isso, pessoal. Aqui a nossa rotina é assim, todo dia igual. Por volta das 6, começa o ritual noturno 6 horas com o jantar, né? Às vezes uma variação de 30 minutos, 6 horas, 6h30. E depois já vai a sequência de eventos, que é banho, oração, caminha, todos na cama e vão dormir. Então até 9 horas tá todo mundo dormindo. Mas é preciso paciência, que é um pouco estressante. Porque tem criança que não quer, tem criança que fica agitada, tem criança que faz birra. Sim, talvez você não vai conseguir ficar tanto com ele, né? Aí é bom que você vai dando mais autonomia pra ele, vai ajudar muito. Se você... Autonomia, eu falo pra vocês. Autonomia... Ah, tá com a luz, Ela tá comendo lixo. Pede pro papai pegar ela, por favor. Autonomia de sono... Tá deixando ele comer lixo. Quem? Deixando quem? A Dali tá comendo. Então aí eu falo que a autonomia de sono é a nossa rede de apoio. Igual quando eu tenho um bebezinho aqui, eu sei que eu vou poder deixar o bebê dormindo sozinho, as crianças mais velhas, e vou conseguir dar atenção pro bebê. Então as crianças, elas se tornam menos dependentes da gente, né? Com autonomia, que essa é a autonomia, né? Então elas se tornam menos dependentes. Aí na consultoria de sono eu ajudo as mães a desenvolver essa autonomia com os bebês que ainda não têm
autonomia. Então, se vocês conhecerem alguém que tá com um bebê pequeno, ou então que tá precisando desenvolver autonomia com os filhos, indiquem a minha consultoria. Então, e essa semana a gente tá com a promoção da inteligência artificial da Ruth, né? Que a Ruth, ela é assim, é tipo o chat GPT, só que ele não dá respostas genéricas. Ela dá respostas de acordo com o que eu ensinei, com o meu método. Então, essa semana tem essa promoção da Ruth, que a pessoa ganha acesso à Ruth e a minha consultoria também. Aí tem acesso a essa inteligência artificial treinada por mim. Então, assim, gente, a rotina com mais filhos, ela não é uma rotina perfeita. Ela é uma rotina realmente que nos santifica, né? Porque é muito puxado. É muito puxado. Mas a ordem nos ajuda e a rotina nos ajuda. Mas a gente não tem que ser prisioneiro da rotina. A rotina, ela é um norte pra gente. Que a vida vai acontecendo na rotina. Aí nessa rotina que a gente tem que viver com alegria, né? Viver com a presença de Deus no meio desse pequeno caos, né? De lidar com muitas crianças, quando a gente tem muitas crianças. E com a graça de Deus a gente consegue, né? Com todos os pequenos desafios aí da rotina. Mas vai dando certo, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Deus abençoe, fica com Deus. Tchau, tchau.